Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui gravando um vídeo super legalzinho pra vocês. Que vai ser, eu vou tentar dar uma organizada aqui na minha conta Soft, ok gente? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Bom gente, como vocês podem ver, eu já tinha começado aqui a fazer algumas coisas, ok? Então eu instalei esse daqui de notas, que é pra eu guardar símbolos e etc. Ok? E eu também vou instalar outras coisas pra eu poder estar organizando aqui. E bom, gente, pra quem não sabe, esse daqui é minha conta, tá? Então, eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz nela. Eu mudei aqui meu nome, tá? Agora tá assim, porque eu botei esse nome por causa que eu achei bonitinho essa parte do Ailes, né? E o Dix é da Dix, gente, por causa que a maioria dos vídeos da conta são dela e da Charlie, né? Mas, tipo assim, ela é minha TikToker favorita e, enfim, como vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui é da Dix e da Dix. Deixa eu ver. Aqui é da Dix, aqui é da Dix. Aqui é da Dix. Meu Deus, gente, calma. Aqui é da Dix. E afins. Outras coisas que eu quero mudar é, tipo... Aí eu também... meu Deus, gente, eu também vi uma foto de perfil bonitinha. Deixa eu só mudar uma cor aqui, eu vou deixar... um azul. Enfim, gente, e por favor me sigam lá, ok? Por causa que, tipo assim, eu tô muito flopada, vocês podem ver aqui, ó. Tá com 0 visualizações, esse daqui tem 5, esse daqui, tipo... Sério, gente, tô muito flopada, sério. Esse daqui, ó, 17, 19. Aí esse daqui, gente, deu uma melhorada. Aí eu fui melhorando. Esse vídeo aqui flopou. Flopou assim, mais ou menos, né? Não, meu Deus, gente, calma. Não flopou totalmente, porque as pessoas curtiram. Mas não teve visualização. E afins, e... tipo assim, tem uns vídeos que não flopam, por exemplo, esse daqui não flopou. Aí depois, tem uns que não flopam, gente. Nossa, é sério, eu fico confusa com isso. Mas, enfim. Bom, esse daqui eu postei hoje. Oxi. E, tipo assim, eu vou começar a usar esse time. Eu vou começar a usar esse time, que eu não sei time, gente. Não sei se é assim que fala, mas eu acho que vocês entenderam. Eu vou estar usando esse daqui, desse vídeo. Agora tá porque antes eu não tinha time. Tá, tipo, eu passava bem aleatóriozinho mesmo, ó. Esse daqui, meu Deus. Esse daqui tá um time, esse daqui tá outro time, esse daqui tá outro time, esse daqui tá outro time. Enfim, eu fazia time, tipo, aleatório. Ó, esse daqui já tá outro, já tá outro. E eu vou decidir mudar isso, né, gente? E afins. Então é isso, gente. Me sigam lá, por favor. Agora, gente, eu vou estar pesquisando aqui no... pesquisar, né? Disponibilizando os símbolos, tá? Disponibilizando símbolos soft. Vou estar botando aqui. E vamos lá. Eu vou estar pegando alguns. E eu não expliquei pra que vai servir esse daqui, né? E eu vou tá botando os símbolos aqui. Ó, vou ir aqui nos comentários desse vídeo. Meu Deus. Aqui, ó, vou pegar esse. Que eu amei. Vou estar copiando. Tá aqui, gente. Eu vou fazer um daqui. E ok. Aí pronto, gente, vai ficar aqui. Toda vez que eu for postar alguma coisa, eu vou estar pondo essa legenda. Então isso daqui já vai me ajudar bastante, eu imagino, né? Mas pelo menos, não só pra sair do flop, sim, pra também deixar a continha arrumadinha, gente. É super fofo, gente. Tipo, eu sempre quis essa legenda, só que eu não sabia que dava pra deixar aqui nesse negócio de notas. Aí eu copiava alguma coisa sem querer e perdia a legendinha. E, enfim. Vou pegar mais alguns aqui, gente. Deixa eu ver. Eu vou copiar esse daqui. E vou pôr aqui. Tá. Gente, deixa eu ver se dá pra eu pôr aqui.
enfim, eu vou botar outros aqui mesmo, porque eu nem sei se dá pra fazer, gente. Pode perceber que eu não sei mexer direito, mas enfim. E pronto, isso daqui eu vou usar na bio, provavelmente. E bom, gente, pra não ficar um vídeo... pra não ficar um vídeo tão grande, eu vou tá cortando aqui. Quando eu for pegar, quando eu terminar de pegar aqui, for fazer bio, etc, eu volto, ok? Bom, gente, eu salvei alguns aqui. Tá, esse daqui vai ter legenda que eu vou pôr nos meus vídeos. Aqui, com esses símbolos, vai viralizar o molde, né, que é o humor. E bem, todos que fizeram. E vou pôr hashtags. Ok? E eu amei muito essa legenda. Esse daqui provavelmente eu vou pôr na bio, mas eu ainda não sei. Esse daqui eu acho que eu vou pôr... Não sei, gente. Posso usar pra bio, pra fazer algumas coisas, tá? E eu peguei esse daqui pra bio também, que talvez eu use. E eu peguei esses símbolos aqui. Então, gente, eu vou estar pesquisando agora bios. Disponibilizando bios softs. Tá, eu vou pegar esse aqui. E eu vou estar pegando algumas. Gente, de bio eu não peguei muita coisa, só peguei esse daqui mesmo. Então, eu peguei assim. E bom, gente, como eu tenho esse app aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho esse app aqui, que é fontes. Então eu não vou estar pegando coisas de nome e tal, que eu vou tirar ali. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui onde tem seu nome, eu vou pôr a fonte lá do aplicativo de fonte. Mas então, vamos deixar de bababá e vamos lá, gente. Bom, gente, eu vou começar fazendo minha bio, tá? Aqui eu já tava mais ou menos bonitinho, porém... Enfim, eu vou só salvar, gente, pra coisar, enfim. Deixa eu ver uma coisa. Bom, gente, eu vou estar usando primeiro esse daqui, tá? E vou estar botando aqui. Eu vou mudar aqui meu teclado rapidinho pra o fonte, gente. Tá apertando aqui. E pronto, aí já habilitou. Aqui, ó. Aí, eu só vou estar pra cá. E eu vou estar pondo... Gente, eu gosto muito dessa letra. Daqui e também gosto bastante dessa. Essa aqui eu não sei qual que eu vou botar, mas eu acho que eu vou botar essa daqui. E vou estar botando soft. Cadê soft? Eu não sei, gente, se eu boto soft, se eu boto mais alguma coisa. Não sei, real. Eu acho que eu vou deixar assim, agora eu vou pegar mais algum. Gente, eu vou salvar, né? E vou ir aqui no negócio de notas. Vou estar copiando. Vou pegar esse daqui. Ai, meu Deus, gente, perdi o negócio errado. Aí pronto, vou copiar. E vou estar botando aqui. Enfim, gente. Vou estar colando aqui. Meu Deus. Ok. Tá, gente. Eu vou estar tirando esse daqui de cima. Meu Deus. Deixa eu salvar. Pronto, ó, ficou em cima. Aí aqui, eu vou vir aqui na lista transparente, vou botar esse. Ixi, gente, e agora? Ai, meu Deus. Gente, calma, caiu tudo. Pronto, gente, não vai dar pra botar mais nada, porque já tá 80 e 80 aqui, mas enfim. Mas provavelmente fica bem simplesinho o negócio, tipo, eu fiquei muito triste, porque, gente, essas fontes daqui em símbolos ocupam mais coisa daqui do negócio do TikTok do que letras normais, então isso aqui é bem triste. Mas enfim, eu botei aquela dela que é Comment My Word, né, daquele negócio, e eu vou dar uma mudada no emoji, gente. Eu vou estar mudando esse daqui. Ok.
Deixa eu ver. Tão bonitinho pra gente tá pondo. Será que eu ponho donuts? Acho que eu vou deixar assim. E o coelhinho aqui, eu não sei se vou deixar ele. Pronto, gente, vou deixar assim. E olha como ficou bonitinho. E só senti falta de símbolo aqui, mas fazer o que? Não deu, né? Mas agora vamos ver aqui o Microsoft. Meu nome, no caso, né? E aqui, eu não sei. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas notas. Porque eu acho que eu só veio que tinha um negocinho que eu queria pôr, ó. Deixa eu passar aqui o comercial. Pronto, gente, vou pôr esse daqui no nome. Calma. Gente, como é que põe aqui? Assim, ó. Vou copiar. Vou estar pondo aqui no nome, como se fosse um negocinho, eu não sei explicar, gente. Mas, enfim. Meu Deus, não deu de novo. Mas, enfim. Aí, gente, ficou bonitinho, velho. Só que não coube. Então, eu acho que eu vou estar tirando uns símbolos. Eu vou estar tirando esse lápis aqui. E... Tá deixando... eu vou tirar mais, gente. Vou tirar mais. Porque eu queria que, tipo, aparecesse mais. Eu vou tirar essa setinha. Meu Deus, gente, socorro. Meu Deus, calma. Não, calma. Gente, eu tô meio bugada. Vou tirar esse. Deixa eu ver se agora fica bom. Ó, gente, prefiro assim mesmo. Enfim, talvez eu mude isso daqui porque eu não tô tão satisfeita com esse nome aqui, não. Mas é fixo. E bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês querem me ensinando a fazer meu colorinho, tá? Que no caso eu posso estar ensinando pra vocês como fazer esse coloring aqui. Que eu sei fazer ainda, gente, porém não é mais meu coloring, que é aquele. E eu posso ter um desses três aqui. Que inclusive esse vídeo soltou muito, gente. E esse aqui, gente, é o meu coloring atual, ok? Então eu posso estar ensinando ele. E se vocês querem que eu ensine meu time também, eu não sei falar ainda, né? É só comentar aí embaixo, tá? E é isso, tchau!